Nós estamos começando mais um programa da série Engenharia e Desenvolvimento e hoje nós vamos conversar com o engenheiro, com o professor Aparecido Fujimoto. Ele formado formado em engenharia civil, tem uma história de vida assim na engenharia muito marcante, né? Ele fez o mestrado, fez o doutorado. Ele tem o professor titular aposentado da Universidade da PUC e da Unicamp. Fez o bacharelado em licenciatura em Física, é graduado em Engenharia Civil, tem o doutorado e o pós-doutorado em Engenharia Civil pela Unicamp. Já foi conselheiro do CREA e tem uma experiência muito larga na educação. O Fujimoto já está na nossa antessala digital, ele já está fazendo as conexões de áudio e vídeo e nós vamos conversar um pouco sobre educação na engenharia e formação do engenheiro. Aparecido Fujimoto, é um prazer e uma honra conversar consigo nesta tarde tão bela. Tudo bom, Fujimoto? O Fujimoto, ele está com o som fechado. Ele está com o som fechado, aquela tarja vermelha que a gente clica nela. Tudo bom, Sim, Fujimoto? tudo bem. Graças a Deus. Em primeiro lugar, eu quero estou tendo a honra de estar conversando com uma pessoa ilustre como você, que tem contribuído muito com o Brasil em vários, inclusive como escritor, que eu fiquei sabendo, né? Então, o doutor Alexandre Santos, ele é especialista em transporte urbano, engenharia de produção e presidente do clube e outras atividades, outros de grande relevância sociopolítica. Quero Obrigado, agradecer. Fujimoto. Muito obrigado mesmo. Quero, Essa sua referência me enche de alegria e de orgulho. De orgulho, não pelas coisas que eu já fiz e que são muito pequenas diante daquelas coisas que você faz e que você fez, mas esse tipo de referência, eh, pronunciada por uma pessoa com a sua envergadura intelectual, me enche de alegria. Mas, Fujimoto, eu que- deixemos essas coisas de lado e vamos conversar sobre a sua impressão, aquilo que você imagina sobre a educação na engenharia e a formação dos engenheiros. Ô, Fujimoto, o que é que a gente tem assim uma... O que você acha disso? Você tem uma experiência larga, né? Como professor, como... O que é que você acha desse tema? O que é que esse negócio do engenheiro brasileiro ter a formação que tem aqui no nosso ensino superior? olha, e peço a permissão de agradecer também ao público que irá assistir a esse nosso encontro das trocas de conhecimento, né? Mas eu acho também não tenho a pretensão infundada de trocar conhecimentos, de transmitir conhecimentos, longe disso. Por isso, eu já me coloco na posição, procurarei declinar possíveis vaidades que muitas vezes se manifesta nessa intenção de quem está falando aqui. Então, mas eu acho importante partindo do princípio do engenheiro, da formação do engenheiro, do que a escola, do que a educação representa na sua postura socioeconômico, político e tecnológico, né? Eu me baseio muito na educação, são três itens que eu considero muito assim, relevante quando nós falamos da educação, da aprendizagem e da tecnologia como efeito, como consequência, né? Então, eu penso assim, vejo também a necessidade, ou a importância com que o ensino ele pode contribuir com o desenvolvimento do estudante. E a escola é responsável
por isso. Todos nós somos, né? Nós somos uma escola viva de pessoas, mas existe a escola a institucional pela qual ele deve seguir é, eh, o tempo de permanência com muita responsabilidade. Ele o faz com responsabilidade, mas é preciso que haja um pouco mais de orientação, né? Então, eu penso que nessa educação, nessa integração da interatividade sociocultural, econômico, tecnológico, humanístico, sobretudo humanístico, né? Nós temos um tesouro a descobrir. Na verdade, um tesouro a descobrir, que é um livro, um trabalho de um francês que o nobre colega conhece, chama Jacques Delors, né? E et al., da Unesco, mas que nós fazemos isso como um modo de um procedimento de vida. Ou seja, nós precisamos, que eu considero fundamental, que é preciso que o estudante ele aprenda a aprender. Ele também aprenda a fazer, que é preciso dar correspondência, né? Não só basta é, aprender, ele tem que aprender a fazer. Mas tem um detalhe que eu considero fundamental, que é aprender a conviver. Ele ter uma participação, uma interdependência, não somente uma independência tecnológica, política, financeira, ele precisa ter a interdependência, saber que os grupos contribuem e que, ao passar dos anos, os paradigmas vão ficando para trás e nós vamos tendo esse privilégio, mas a obrigação de contribuir com os nossos grupos de trabalho, reconhecer a competência e necessidade deles. Portanto, e o final de tudo seria aprender a ser, o que é muito difícil, né? Envolve todo aquele relacionamento que nós já conversamos, né, a postura de um povo, a valorização do povo, enfim, uma necessidade que extrapola o nosso ser, né? Eu penso dessa forma. Como engenheiro, eu penso muito nisso. Não basta simplesmente ter uma equipe que vença, é preciso saber vencer. Ô, Fujimoto, você, que todos reconhecem é um homem sábio, você evoca aspectos subjetivos da educação. E a gente nota que, talvez, no afã, na pressa de realizar, de ingressar no mercado de trabalho, os alunos da engenharia, eles são mais afeitos ao estudo das disciplinas muito objetivas, física, matemática, concreto e cálculo, e, enfim, e eles esquecem, e isso contamina, vamos dizer assim, os professores, e contamina o modo de ensino de modo geral, a importância dos aspectos subjetivos e também os aspectos que levam à compreensão da realidade social do país. Então, eu noto que os jovens engenheiros, eles são muito preparados para a execução de projetos. Como eles sabem, graças a Deus, nós temos um jovem engenheiro extremamente preparado para a execução de projetos, né? Como se eles fossem preparados para exercer a função de autômatos. Mas, quando nós evocamos assuntos que digam respeito à subjetividade, como a sensibilidade política, a sensibilidade artística, ele já se perde um pouco. E eu queria que você comentasse inicialmente um pouco sobre isso. Isso, nós temos observado muito é, em canteiros de obras, em relacionamento de grupos, né? Que a interdependência ela é adotada, ela é aceita, mas por uma necessidade
de, de uma necessidade precípua do que se faz, do que se quer atingir. Não o faz de uma forma espontânea. Porque nós temos observado também pela empresa, a empresa que o meu filho administra, eu sou participante, conselheiro, e nós temos percebido que eles têm uma certa preocupação de extrapolar o que tem dentro deles e se fragilizar diante do grupo. Eles têm essa preocupação na fragilidade. Então, ele se destaca muito em matemática, em, em física, em tecnologia de toda a natureza, mas tem essa preocupação até por uma questão desconhecida. Por que que eu vou me abrir? Por que eu vou ser interativo, vou ser a pessoa aberta? Então, e é isso que por exemplo, o livro, aquele médico chamado Christophe de Jour, que o senhor conhece, ele fala sobre um capítulo inteiro sobre a construção civil. E eu fui verificar o que a gente lê e o que acontece na prática. E era exatamente isso. O trabalhador, no caso da construção civil, ele se arrojava a fazer coisas corajosas, coisas como o piloto de caça, ele faz um malabarismo que jamais ela está dentro do programa da, da aviação. Ele faz uma coisa que ele extrapola, mas no fundo, se faz vista grossa, léger son fait, né? Léger son fait, e para poder pegar, aproveitar essas artimanhas que os motoqueiros fazem na rua, enfim. No fundo, é o medo que apresenta toda essa força, mas eles não se abrem, procuram evitar o contato mais, vamos dizer, humanístico. Interessante que o Bauman, o Sigmund Bauman, que é um psicoterapeuta, um psicólogo, ele fala sobre isso. Nós temos medo das coisas que nem existem no livro dele chamado Medo Líquido. Nós temos medo de coisas que nunca vai acontecer, às vezes. Tem coisas que não acontecem, mas a gente tem medo, se resguarda, né? E tem um outro profissional também, que eu conheci, sem dúvida, o Eric Fromm, quando ele diz assim, o homem, ele, ele se inclina diante de sua própria inventividade. Ele acredita num Deus material. E tudo, então, por exemplo, podemos citar o celular, né? Olha o que o celular está fazendo no conjunto todo. E, então, Teodo, esse medo, esse medo, que me parece que você bem colocou, é uma espécie assim, de defesa. Ele diz que isso tem medo mesmo. porque ela está se defendendo. Você acha que no caso do engenheiro, esse medo é consequência de uma forma, é consequência do ensino que foi dado ao estudante, de que ele tem que esperar sempre pela decisão do chefe, ele tem que esperar pela decisão alheia. E ele se resigna a essa situação porque dispensa a ele a responsabilidade de tomar certas decisões. E isso tem naturalmente reflexo ao longo da vida profissional, em todos os sentidos. Será que é isso mesmo? Será que isso é uma coisa assim que foi plantada no jovem engenheiro a partir das bancas escolares? Em parte, não podemos considerar uma falha total, mas ela é um paradigma estabelecido que durante muitos anos vira uma regra normal, né? Olha, eu vejo, por exemplo,
essa desobediência empresarial, eu me lembro que dois fatos, mas um fato que eu lembro muito bem do Morita, aqui o Morita. Aqui o Morita estava tendo dificuldade através do, do funcionário dele, de confiança, né, o encarregado, estava tendo dificuldade com o engenheiro jovem. Falava-se até a idade, que eu não me lembro mais, é de 25. Eu estive lá, eu participei lá. Então, com o professor, é, e lá o encarregado veio conversar com ele e falou: Morita, nós estamos tendo dificuldade com essa pessoa, é um engenheiro jovem, muito arrogante, e fez tudo aquilo que tinha que fazer. Aí o Morita chamou ele: vamos, vamos conversar. Aí ele entrou conversando com o Morita. Ele já entrou de frente, que no Japão a gente entra dando passos lentos para falar com a pessoa na mesa. E depois, para sair, sai de fácil. É, é desse jeito que eles fazem lá. Então, não precisava. Nós sabemos que não precisa disso, mas eles fazem. E aí, então, ele falou, você que está falando assim, assim, assim. Ele falou: sou eu mesmo. E interrompeu o Morita, falou: eu já não quero mais saber, eu sei que eu vou ser mandado embora, e tchau. E nem afastou de ré. Ele deu volta e saiu. O Morita: espera um pouquinho. Ele não esperou, abriu a porta e foi embora. Aí o Morita chamou o encarregado e perguntou para o encarregado: eu posso estar contando essa historinha? Posso? Chamou o Morita, chamou o encarregado e falou assim: ele falou, manda embora então? Não, muda ele de setor. O rapaz mudou de setor e inventou um aparelho pequenininho, seu iPad pequenininho, que o Morita queria. Ele inventou. Ele criou esse aparelho, assim como o Taiichi Ono foi estudar nos Estados Unidos e montou o que é hoje a Toyota. Enfim, eu acho que nós temos que dar oportunidade. Tem muitas chances, tem muitas pessoas que, às vezes, do jeito deles, sabendo como controlar, sabendo como tratar e valorizar as pessoas, tem uns que não produzem, tem uns que você pode chicotear, ele não aprende, não. E tem uns que basta dar uma chicotada, ou simplesmente falar. Tem aluno que, se você está dando aula, se tá chovendo, se não está, ele está estudando. E tem uns que resistem e outros que nem quer saber de nada. Isso também é um valor comportamental que nós encontramos nas escolas. Agora, é preciso ter um pouco de paciência, mas, sobretudo, estudar junto à pessoa, né? Valorizar as pessoas como ser humano. Há uma abordagem centrada nas pessoas, eu penso dessa forma. Outro dia nós tivemos um episódio no Brasil, um episódio muito grave, muito sério, envolvendo a engenharia. Houve o colapso de uma obra d'arte, que gerou grandes problemas, grandes prejuízos. E eu, aqui no Canorte agora, eu procurei alguém da engenharia daquele estado para falar sobre aquele episódio. Pois bem, eu não encontrei nenhum engenheiro que quisesse falar sobre aquele episódio. Coisa séria. E aquele colapso daquela obra de engenharia tinha sido decorrente de problemas, de problemas ocasionados pela falta de manutenção. E não havia nenhum engenheiro que quisesse falar sobre aquilo.
E ao longo da conversa, eu já estava um pouco decepcionado, né, com essa falta de coragem dos meus colegas de falar sobre aquele tema. O meu interlocutor se queixou, dizendo que um dos problemas sérios da engenharia daquele estado era que um dos principais órgãos encarregados das obras de engenharia era conduzido por um psicólogo. Comigo eu pensei, mas olha, provavelmente esse psicólogo é o único que aceita falar sobre as coisas, porque os engenheiros estavam sendo talhados, formados para não falar nada, para não assumir a responsabilidade, para não comentar. Quer dizer, eles se sentiam, para os engenheiros, era mais fácil obedecer a ordem de um psicólogo do que se expor a dar uma ordem que pudesse ser mal acolhida. E eu fiquei muito preocupado. Então, talvez, Fujimoto, isso seja consequência de um modo de ensino que vem talhando engenheiros por todo o país, que faz com que, eventualmente, um ou outro se destaque muito mais por formação individual do que mesmo por coisas aprendidas nas faculdades e nas escolas. Eu percebi, ah, por exemplo, o trabalho que Henry Ford fez na Ford, na empresa, e contratou o Frederic, o nosso grande técnico, profissional. Ele tolheu muita liberdade dos funcionários. Eu vou lhe pagar um valor, mas você não fala nada, não. Você está recebendo, você tem que ficar quieto, você está recebendo para isso. Já o que aconteceu na década de 40 no Japão, quando o Demi, já cansado de problemas, ele foi orientar os japoneses, que já tinha a propensão do trabalho coletivo, e desenvolveu o método, o método estatístico do Demi, que seria o método gráfico de controle e a análise de amostragem, e fizeram todo o trabalho. Eu estive lá para ver como é que funcionava mesmo, né? A forma com que eles prezam ainda o trabalho do Kaoru Ishikawa, como eles fazem, um trabalho de é, um, um TQC, que eles chamam de TQC, né? O controle de qualidade total japonês. Não é o japonês que é destacado, não é o japonês, mas é a obediência que eles tinham e a confiança no, no proprietário. E há outros exemplos que nós temos visto, pelos quais a sociedade, por ser uma sociedade coletiva, deu certo. Em outras sociedades em que é criado aquele performance de independência, de é, individualidade, é o cowboy, né? Mas eu vejo que deu certo, né? E em todos os lugares. Eu me lembro do senhor meu pai, ele dizia isso, ele falava muito. Olha, o empregado, você faz. Você tratando bem, ele trabalha sem precisar estar falando na cabeça dele. E ele foi o primeiro montador de câmbio automático do Brasil. Ele fez isso, conseguiu, né? Mas ele deixou o legado para todos fazer aquilo também. Não foi só ele que aprendeu. Então, eu acho que tudo está na educação. Eu tenho até uma frase que eu anotei aqui de um livro, desse livro é, do Flip. Ele fala: todo entendimento se propõe
por vivência pessoal e por experiência própria. E todos os conhecimentos nascem do entusiasmo de uma necessidade, através dos princípios da imparcialidade e processos que direcionam adequadamente uma metodologia de trabalho. Nós precisamos, que eu vejo que a gente precisa é orientar e conscientizar os nossos alunos para que eles possam ter a necessidade, eles possam usar os princípios para que os processos eles não fiquem jogados, mas sejam objetivados, sejam alcançados, né? Eu vejo dessa forma. Então, na minha opinião, o ser humano valorizado e com abordagem centrada nas pessoas, me perdoe que eu estou com um problema de ressecagem, Sim. eles impõem nas empresas de toda a natureza e de qualquer país holístico, pensamentos holísticos, nos quais você valoriza esse princípios da imparcialidade e seus processos, né? Há vários filósofos que falam sobre isso, muitos profissionais. Então eu fico muito assim, não cego, mas eu fico muito é, confortável na educação permanente, na forma com que ela é conduzida, não é só nas escolas, não é só nas instituições, mas em quaisquer ambientes. Uma educação permanente, ou seja, a metodologia pela qual a cultura e a característica do povo é ressaltada. Então, eu consigo viajar para quando eu disse, eu gostaria de conhecer o interior, né? Porque no interior você vê a essência tanto da alegria, do sofrimento, da disposição, da criatividade, não é? Mais do que em outros lugares. Não é absoluta, né? Mas então eu penso dessa forma, sabe? E me diga uma coisa, você quando começa a ver, a conversar com essa juventude, que ela está muito centrada No dia de ela hoje. está lendo menos, né? Ela está muito preocupada assim com as possibilidades abertas pela conectividade imediata permitida pelos instrumentos pelos telefones inteligentes, enfim, até mesmo pelo tipo de música, o ritmo mais acelerado. Você acha que isso é uma questão e como é que a gente pode botar um pessoal desse para pensar mais e deixar de ser tão permeável a coisas imediatas, até mesmo as campanhas de fake news, essas coisas assim. Eu penso que tem que haver uma interatividade entre educação, entre instituições de ensino, governo e indústria. Tem que haver um contato. Mas o que eu acho que tem maior relevância, o que pode provocar um efeito mais imediato é o ensino, é a aprendizagem, a forma com que ele vai entender. Mas nós não podemos criar um ambiente simplesmente de reflexo condicionado. Faça isso e vai dar esse resultado. Pragmatismo exacerbado. Nós precisamos pensar, fazer como você disse, ele pensar e não ficar simplesmente com os benefícios de uma inteligência artificial que se fala como se fosse a última instância da vida. Não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Ele tem vários recursos, vários,
e inclusive a internet das coisas, que ele vai coletar as informações. Nós estamos fazendo isso na empresa. Coletar as informações, passa-se para inteligência artificial, mas quem vai, depois de selecionados os tópicos que eles consideram importantes, quem é que vai optar e escolher? O ser humano. É ele que vai escolher o que vai ser feito com a inteligência artificial. Nós não podemos pensar que o ser humano vai ser superado. Jamais. Ele não vai ser superado, né? Aliás, diz assim, quando nós ficamos velhos, nós temos círculos sociais que tendem a encolher, mas não diminuir e nem desqualificar. Nós somos é, essenciais para conduzir um trabalho. Então, eu penso que esses jovens que estão exacerbando no trabalho, mas tem um detalhe também, eles ficam estressados em excesso. A gente percebe, qualquer coisa mexe com o emocional. E a preocupação de não ficar se exteriorizando por um problema, seja lá de medo líquido, medo, enfim. Mas eu acho que nós temos uma missão muito mais importante e maior do que antes. Eu estou sentindo isso, que eu pensei que eu me aposentasse, eu pensei que eu aposentado e não, eu sinto cada vez mais uma necessidade de como diz a pôr a mão na massa, mas não é só a mão na massa, pôr a cabeça para raciocinar. Eu estou achando que nós estamos com uma tarefa muito maior do que a gente imaginava, porque os jovens eles dependem de nós, eles precisam de nós, e nós precisamos deles também. Fujimoto, a impressão que eu tenho é que nós estamos numa situação um tanto contraditória, porque nós de um lado, nós achamos que a juventude a juventude é perdida. Tem um filme que trata disso, né? A juventude perdida, né? A juventude sem. E, no fundo, a juventude é que vai dar sequência às coisas que a nossa geração faz, não é? Então, nós temos que ter essa consciência. Eu não vou citar o nome das pessoas, porque essas pessoas ainda podem estar vivas, mas eu lembro de um colega que dizia que falava muito mal de juventude. Ah, tem muito maconheiro, tem muito, só pensa em não sei o quê, e falava mal, falava mal. Eu sou um homem muito otimista, né? Eu gosto muito de tudo. E eu achei que era melhor mudar um pouco aquele rumo daquela conversa. E eu puxei a conversa para o passado. E esse meu amigo disse: Ah, no passado é que era bom. E no passado era bom, e não sei o quê. Começou a falar da própria juventude. E ele dizia que na juventude dele, ele tomava rum com Coca-Cola. E a distração era essa conversa se referiu a uma pessoa que morava no Recife. E no Recife, no começo dos anos 60, haviam chamados ônibus elétricos, que eles tinham uma conexão com a rede superior, umas hastes assim que se chama de banana. Então, as bananas, aquelas hastes, faziam a conexão do ônibus com a rede e ali se formava energia para movimentá-lo. E ele dizia que ele, com a turma dele, se escondia atrás das árvores dos bairros do Espinheiro, e lá tinha umas árvores muito, para tirar a banana do ônibus elétrico. Ou seja, era puxar o cabo,
o ônibus perdia a conexão com a rede e parava. E com isso ele forçava o motorista do ônibus a descer para recolocar a banana. E aí ele contou aquilo, né? Aí daqui ele disse, rapaz, quer dizer então que você vivia enchendo a cara de Romontila com Coca-Cola, passava as tardes tirando banana de ônibus elétrico e a juventude que é perdida é de hoje. Aí ele viu que, e no fundo era quase que a mesma coisa. E aí eu me lembro de um filme chamado Meia-Noite em Paris. Pronto, é uma obra-prima, uma obra-prima. E naquele filme, através de alguma coisa de natureza psicológica, uma pessoa era levada há alguns anos atrás. Pessoa do século XX era levada para o século XIX. E lá no século XIX, ele frequentava um bar imaginário, onde estavam todos os artistas daquela época, e ele conhecia uma moça e se apaixonava por ela. E ele queria voltar para aquela época porque achava que ali que era coisa boa, estava tudo de bom, os bons artistas, as boas, estava tudo bom. E a moça queria voltar para o século XVII, porque no entender dela, o bom estava no século XVII e não no século XVIII ou XIX. E a grande lição do filme é que nós estamos sempre insatisfeitos com a nossa própria vida e queremos voltar para o passado, porque nós achamos que a vida dos nossos avós talvez tivesse sido melhor do que a dos nossos pais, e talvez melhor do que a nossa. E é quando eu olho para a moçada de hoje, eu me lembro daquele filme. Ou seja, eu reafirmo a minha confiança na nossa juventude, e, naturalmente, eu acho que se eu pudesse, eu tentaria dar um pouco mais nos cursos de engenharia, um pouco mais de arte, um pouco mais de humanidade, de modo que os engenheiros fossem mais sensíveis em relação àquilo que eles veem nas ruas. Porque eu acho que eles estão precisando um pouquinho, mas eu quero reafirmar minha confiança na juventude. Eu também. Eu penso que é muito fácil e muito cômodo nós pensarmos com os paradigmas do passado, sabendo que ele precisa. Por exemplo, nós estamos com um problema é, 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 com os jovens, salários baixos, salários um problema sério. Ah, mas está tudo já regulamentado. Olha, como que eu faço um jovem de formado, um engenheiro formado, viver com o valor que está recebendo? Ele tem que morar na casa, tem que morar, ter uma boa secretária, que é a senhora mãe dele, tem um carro que o pai vai dar para ele. Como que ele se sente, né? Ele, ele vai levar, vai querer casar, vai querer ter família, e há uma previsão aí que não vai ser mais possível essas coisas. Então eu vejo que nós é, nós não podemos nos acomodar. Ah, nada é ir contra a correnteza, que seja, que seja. Eu vejo nas suas palavras durante as apresentações que eu assisto todas, quase todas, eu assisto. E eu vejo nas suas palavras essa preocupação social, essa preocupação humanitária. Eu vejo, eu sinto isso, né? A última vez que teve o Valdo, ele falou, ele fez uma palestra com muita propriedade. Gostei, gostei. Mas nós estamos fazendo pouco. Nós precisamos abrir um pouco mais esse caminho. A gente sempre costuma dizer, eu abri a picada, abri o caminho, agora é ele que faz o asfalto. Ele não sabe fazer o asfalto. Ele está com dificuldade de fazer o asfalto. Nós temos que fazer. Tem um caso interessante que saiu, inclusive, nos artigos meus, eu coloquei isso.
os japoneses, quando houve aquele problema lá daquele terremoto muito forte que deu lá, na cidade de Fukushima. Fukushima é próximo da cidade do meu pai. A Fukushima apareceu um navio no centro da cidade. A água trouxe o navio para dentro e provocou abalos na usina nuclear. Então, o governo providenciou imediatamente a convocação dos engenheiros jovens para trabalhar na usina e resolveu o problema. Aí, então, um grupo de engenheiros de 70 anos para cima, engenheiros que trabalharam, né? Você ouviu isso, né? Que Não? trabalhavam na empresa, que trabalharam, aposentaram, foi pedir ao governador que, se não se importasse, que colocasse esses engenheiros de 70 anos para trabalhar e não permitisse que os jovens trabalhassem, porque eles já tinham vivido a vida e já tinham passado os 70 e que eles então iriam resolver. E resolveram o problema. Eles eram engenheiros eletrônicos, engenheiros nucleares, e pouparam o, os jovens. Isso eu posso mandar até o link, né? Mas, veja, não sei até que ponto nós estamos. Eu tenho certeza que os brasileiros também fariam isso, de igual para melhor. Mas é preciso termos condições, a consciência, entender que as pessoas têm que ser tratadas com valor humano, né? Ele tem que ser, nós temos que ter um pensamento holístico de tudo que nós trabalhamos. Mas é preciso, né? Eu aposentei, estou bem aposentado, mas eu preciso trabalhar, eu preciso contribuir com os meus alunos, ex-alunos. Tem muitos ex-alunos que nós conversamos bastante. E nas empresas, as empresas, por exemplo, a empresa do meu filho, tudo que vai ser discutido, eu converso com o mestre, o encarregado junto, para eles participarem, né? Eu penso assim, que pode ser um sonho, sabe? Pode ser um sonho. Mas eu prefiro sonhar. O sonho é fundamental, né? Até as pessoas que não conseguem sonhar, elas têm muita dificuldade de planejar. E quem não consegue sonhar e planejar, tem dificuldade de executar, né? A não ser que executem coisas planejadas e sonhadas por outros, né? O que é um pouco diferente. Nós Uhum. estamos, nós estamos sonhando com uma comunidade de engenheiros que consigam sonhar e consigam planejar. Eles podem até não exercitar isso, mas não que eles estejam bloqueados desse sonho, que eles estejam bloqueados da possibilidade de planejar. Não é? Eles não podem. Não, e aquilo que nós. E aí eu resgato um pouco da conversa que nós tivemos há poucos instantes, nesse mesmo encontro, que era com relação ao medo, né? Nós temos que ter uma comunidade de engenheiros que não tenha medo de sonhar, que não tenha medo de planejar. Ele não pode ter o medo como um elemento de proteção. Não pode, não pode. Ele pode não exercer o planejamento, Uhum. porque ninguém é Isso, é. obrigado a gostar de fazer as coisas. Ele não pode ser, ele pode não exercitar a possibilidade do sonho, mas ele não pode estar bloqueado a essa possibilidade, especialmente se esse bloqueio decorrer de um modo, de um modo de formulação de ensino, né? De um modo de apresentação de constituição de grade curricular que o afasta dessa possibilidade. Eu me pergunto, Fujimoto, por que outros profissionais têm mais facilidade de sonhar, de planejar.
os arquitetos, os nossos colegas arquitetos, será que eles são diferentes? Ou será que a forma como lhes foi ensinado a apresentação das disciplinas, as disciplinas por onde foram apresentadas, será que isso os torna diferente? E aí surge um outro elemento de conflito, porque os arquitetos, eles conseguem sonhar, conseguem planejar e conseguem projetar. E pela forma como a lei constituiu o CAL, eles também conseguem executar. E os engenheiros ficam muito revoltados por saberem que os arquitetos conseguem executar. E têm muita dificuldade de planejar e sonhar, embora possam fazer isso. E eu queria que você comentasse um pouco dessa dificuldade e isso me parece que é muito claro que decorre da forma como a engenharia e como a arquitetura é ensinada. Eu, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pela a forma com que você chegou no âmago da questão, né? O engenheiro e a necessidade de reafirmar-se. O arquiteto, ele veio de uma cultura já impermeável, impermeável do que poderia mudar a, as, as suas, as suas, os seus comportamento anterior. Eles permaneceram, eles, como você disse, eles sonham, eles planejam, eles desenvolvem, eles criam, fazem uma criatividade. Eu acho muito importante a forma com que a arquitetura preserva, ah, não é o passado, mas preserva os princípios da imparcialidade que se faz. Nós, engenheiros, tivemos muita preocupação em atender o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho, você sabe que cada época surgem novidades. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, falava assim em, em, em em estado sólido, falava-se muito, que, aliás, Pernambuco eram dois estados que trabalhavam com estado sólido, né? Campinas, São Paulo e, e Pernambuco. Recife, grande Recife. Então, nós tivemos essa preocupação de atender o mercado para colocar no engenheiro todas aquelas ferramentações que ele precisava, que ele precisaria. Isso também nos descuidou um pouco na forma de como poderia eh, conduzir a, a aprendizagem, não só a aprendizagem específica, né, mas a aprendizagem geral, em linhas gerais, né? Eu não sei se isso influiu bastante no comportamento dos nossos engenheiros, porque a intenção das escolas certamente foram das melhores, mas será que o efeito, será que o processo desses pensamentos originais, será que o efeito foi atingido? Uma coisa é saber a causa, outra coisa é o efeito. Então, nós temos que ter coerência entre causa e efeito, né? Aliás, quando eu entrei na engenharia, falava-se muito, eu acho que é o seu caso também, o engenheiro é um resolvedor de problemas. O engenheiro ele não é só resolvedor de problemas. Ele é sim, mas na essência, ele é um resolvedor das causas, para que não haja reincidência. Então,
Hoje em dia, como diz Herce Blanche, fala-se muito em profissionais especialistas. A especialidade ficou precoce. Muito especialista, não só na área de engenharia, como em várias áreas, muito precoce. Então, hoje, a pessoa só sabe concreto, concreto. Só sabe protendido, só sabe protendido. Só sabe alvenaria, alvenaria. Então, é importante que ele tenha uma visão generalizada do trabalho e não fique tão a nível da especialização. As especializações, elas surgem espontaneamente. O, sem dúvida que o Alexandre ele vai desenvolver o processo de engenharia é, do concreto. Eu estudo concreto, o Monteiro estuda concreto, todos nós, mas você se destaca porque é essencialmente seu assunto. Não é que você quis ser assim, só isso. Despertou-se. A mesma coisa, eu trabalho com hidráulica. Então, eu vejo que nós, às vezes, damos importância também para o lado financeiro. Esse problema também. E não critico porque é necessário, mas não pode ser somente isso, né? Eu acho que tem que ter e considerar o jovem engenheiro ou engenheiro na sua essência como ser humano, uma pessoa humana. Mas nós precisamos de muito tempo para poder fazer esse equilíbrio socioeconômico, tecnológico, né? Uma série de fatores que nós vamos precisar de muitos anos ainda. Eu tenho a honra de Sim, participar da Academia Pernambucana de Engenharia. E entre os meus confrades, nós temos quatro que foram reitores. São quatro engenheiros que foram reitores. E reitores de universidades importantes. Nós temos o Cristóvão Buarque, que foi reitor da Universidade Federal do Distrito Federal. Nós temos o Carlos Calado, que foi reitor da Universidade de Pernambuco. Nós temos o Amaro Henrique Pessoa Lins, que foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E nós temos o Anísio Brasileiro, que foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E eu conheço os quatro. E conheço muito bem todos os quatro. Fui colega de turma de dois deles, do Amaro Henrique e do Anísio Brasileiro. E eu posso atestar que todos são engenheiros com extrema sensibilidade política e sensibilidade social. E às vezes eu me pergunto se eles estiveram na condição de reitor, são engenheiros sensíveis, porque eles não conseguiram mudar a grade curricular de modo a permitir que os jovens engenheiros tivessem maior sensibilidade. E eu não tenho menor erro, menor dificuldade em afirmar que não foi por falta de vontade nem falta de tentativa, não foi por falta de conhecimento, porque eles sabem. Deve ter havido algum problema, alguma dificuldade intransponível para eles. E eu percebo que me parece que uma, há quase que uma decisão deliberada de não deixar os engenheiros pensarem. Eu compreendo. Nós sabemos que a engenharia é responsável pela produção de quase 70% do PIB. Quando nós olhamos no nosso entorno, nós não vemos nada que não seja engenharia, a não ser as substâncias biológicas
e as regras de convívio. E aí, mesmo assim, Fujimoto, eu, quando falo assim em substâncias biológicas, quando eu olho para o meu corpo, eu vejo que nele já há muita engenharia. Eu tenho lentes artificiais, né? Os meus olhos, eu operei de catarata outro dia Eu vou e foi operar. implantado umas lentes que substituíram os óculos. Eu tenho uns pinos no ombro que me foram colocados para restabelecer o meu movimento. E eu tenho umas próteses dentárias que são engastadas na mandíbula, e tudo isso é engenharia. Então eu fico imaginando o medo, e É. aí medo sim, que as outras categorias têm, que, por exemplo, os políticos têm, de deixar esse pessoal pensar. Imagine no Brasil, que nós temos aí cerca de 1.200.000 engenheiros, se essa massa fosse consciente e pensante, o país seria outro, claro. Então, eu fico imaginando que, em termos de promoção de bem-estar social, por exemplo, eu fico imaginando, Fujimoto, a situação na qual um engenheiro passa na avenida e vê uma família no passeio público ao desabrigo. Imagine se um engenheiro visse naquela. Não, eu não me refiro nem ao engenheiro Hum, socialmente responsável. Não vou entrar nisso, porque aí entra no campo da política. Não vou entrar nisso. Não vou entrar sim. nisso. Vou entrar na questão da economia. Imagine se, ao ver aquela família desabrigada, o engenheiro percebesse a oportunidade de negócios que seria a superação do déficit habitacional. Quantos empregos não seriam gerados? Quantas Perfeito, perfeito. e essa a solução desse problema social que passa pela engenharia seria eh, operado por empresas de engenharia e por profissionais de engenharia, o impacto naturalmente na renda e no aproveitamento dos profissionais. Eu fico imaginando, Fujimoto, se o engenheiro tivesse essa sensibilidade política para resolver problemas sociais, como não estaria a situação do país? Então, eu acho que esse medo que é inculcado nos jovens estudantes, para que eles não queiram pensar, não queiram assumir responsabilidades, é coisa de caso pensado, para excluir da massa pensante do país boa parte de pessoas que podiam revolucionar o quadro de riquezas, o quadro de alegria social, enfim, tudo isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso que eu falei. Olha, eu seria, teria uma presunção infundada, como eu já disse, de fazer um comentário dessa natureza que você fez. Considero perfeita a sua colocação. Como seria a reação do engenheiro? Como que nós iríamos? Eu nunca, não tinha pensado assim profundamente, mas eu acho que muita coisa nós iríamos mudar, não tenho dúvida. E isso serve de uma retroalimentação para minha cabeça agora, no que você disse, a gente repensar tudo de novo e retroalimentar essa postura de ajuda, de orientação, de força a acrescentar nessa situação social que a gente costuma sempre ver. Qualquer praça que eu passo tem esses problemas, sim, tem, e você está certo. Mas eu me sinto, declino mesmo. Acho que você fez uma colocação de alta envergadura. E não sei que ponto eu poderia contribuir um pouco mais aí, viu? Mas vou pensar em contribuir.
você me coloca bem a oportunidade. Bom, eu acredito que essa conversa com o engenheiro e professor Aparecido Fujimoto, ele abre um novo campo de pensamento para toda engenharia, toda engenharia. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter colegas com a sabedoria do Aparecido Fujimoto. Muito É, obrigado, mas é bondade e sua. não, você sabe muito bem que não é. Bom, infelizmente, nós estamos com o tempo estourado. Essa Sim, conversa chega ao final. Eu quero dizer que esse programa Engenharia e Desenvolvimento, ele tem o objetivo de contribuir para o esforço que visa dar maior protagonismo à engenharia e aos engenheiros nos processos de formulação de ideias e planos capazes de impulsionar o crescimento econômico, a soberania nacional e o bem-estar social. Ele conta com o conselho editorial formado por Alexandre Santos, Aline Abert, Amaury Monteiro Júnior, Cláudio Diniz, Francis Bogossian, Helena Araújo, Isabel Chiodi, José Mário Cavalcante, Márcio Girão, Marcos Túlio de Mello, Mozart Arnaud, Oswaldo Fonseca, Paulo Massoca, Ricardo Latiger, Roberto Freire e Simone Bahia. E os programas são realizados com o apoio da Engenharia pela Democracia, do Clube de Engenharia do Brasil e do Clube de Engenharia de Pernambuco. Eu vou passar a palavra para o professor engenheiro Aparecido Fujimoto. E, antes de qualquer coisa, eu quero proclamar o meu orgulho do programa Engenharia e Desenvolvimento ter tido essa conversa nessa na perspectiva de melhorar a educação da engenharia e a formação dos engenheiros. Com a palavra, o nosso convidado, Aparecido Fujimoto. muito obrigado pela bondade. Eu sei que não, não posso merecer tanto assim, mas eu me coloco à disposição, assim como você fez uma observação sobre alguns engenheiros, a lista de engenheiros que contribui, quero me disponibilizar também e dizer que, independentemente de qualquer momento, qualquer assunto, eu fico à disposição. Agradeço muito e pode estar certo que a minha admiração e o orgulho é recíproco. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O Fuji vai estar sempre contigo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo.